Olá, meus queridos jovens, como é que estão vocês? Tudo bem? Eu sou o professor Arimateia e estamos aqui mais uma vez em nome do governo do estado de Rondônia, o Coronel Marcos Rocha, da Secretaria Estadual da Educação, no nome da pessoa do professor Suame, e claro, em toda a equipe da mediação tecnológica. Eu, professor Arimateia, represento a equipe de Geografia junto com o meu colega Jorge e com o Rogério. E hoje, claro, nós temos aqui a presença da nossa intérprete Aldelina, que junto com o professor Arimateia iremos levar até vocês mais um pouco de conhecimento geográfico nesse espaço mundial. E hoje, claro, nós iremos falar de uma das maiores potências econômicas. Eu falei uma das maiores potências porque ela não é sozinha. Nós estaremos hoje iniciando a aula 31.1, tá? Na qual iremos falar sobre os Estados Unidos, tá? Diante disso aí, nós vamos estar com a aula 31.1, tá? Onde nós temos os Estados Unidos da América dentro de um contexto mundial, certo? Portanto, vamos iniciar fazendo esse conhecimento sobre as potências econômicas, tá? Aula 31.1, Estados Unidos, a formação territorial, os fatores de industrialização e a ascensão econômica. Claro que nós iremos ter noções, porque quando nós falamos de um Estado-nação como a potência dos Estados Unidos, deveríamos falar muito mais, mas vamos ter noções. E é um país fácil de falar, porque se a potência econômica está nas mídias, e você conhece um pouco, pode acompanhar aí, tá? Pegar o seu Google aí, colocar e vamos seguir. Pega o mapinha aí dos Estados Unidos, vamos entender um pouco dos Estados Unidos, tá? Dentro disso, vamos analisar esses diferentes meios de produção, circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais, certo? Portanto, como é que foi a formação territorial dos Estados Unidos? Dentro da geografia temos um dos objetivos, tá? Uma das competências é o princípio da analogia, que é fazer comparações. Os Estados Unidos encontra-se aqui na América, como você pode observar aqui na telinha. No seu processo de formação, ele foi também uma colônia. Portanto, é no período de colonização do Brasil. Fica ligado nisso aí, ó. E essa colônia não é uma colônia latina. Quem são os latinos? Portugueses e espanhóis. Ela é uma colônia anglo-saxônica. A América Latina, eles vieram para buscar riquezas. E na América anglo-saxônica, eles foram para morar. Portanto, isso é chamado de colônia de povoamento. Claro que quando você estuda história, você estiver aí com a equipe maravilhosa de história, falando sobre os Estados Unidos, você vai entender também o processo histórico dos Estados Unidos. E esse processo histórico nasce com essa colonização dos ingleses. E por que os ingleses estavam divididos? Você já estudou isso em história, viu que na Inglaterra teve um racha com relação à religião. Não é só hoje que se discute a questão da religião. Teve lá na Inglaterra com a Igreja Católica e o luteranismo. Claro que nós vamos não entrar aqui no detalhe, é só para eu dizer para você o contextualizar. E muitos fugiram para o mundo novo. Quem é o mundo novo? É o continente americano. É muito comum você falar dos Estados Unidos como os americanos. E nós também não somos americanos, nós também somos. Um detalhe. No livro do Rubinstein, é um historiador, que ele escreveu um livro falando das civilizações, quase que a palavra não sai,
E ele diz que a civilização dos Estados Unidos e do Canadá é ocidental. E ele separa aqui da América Latina, que são diferentes, tá? Nós não vamos entrar aqui nesse detalhe hoje. Eu só estou dizendo que Estados Unidos e Canadá é América do Norte, que são chamados de anglo-saxônicos, porque tiveram colonização inglesa e francesa, tá? América anglo-saxônicos, colonização inglesa e francesa, colônia de povoamento, foram para lá para construir uma nova vida, ok? Não foram só buscar riqueza. Diante disso, nós temos que houve uma separação entre o norte e o sul. Tá? Veja só o que nós temos aí no texto. Ó. No norte, as terras despertaram pouco interesse dos ingleses, pois o clima temperado limitava o cultivo de gêneros agrícolas tropicais. Também não foram encontradas jazidas de metais preciosos como ouro e prata. Essas condições favoreceram a formação de colônias de povoamento com predominante de policulturas baseadas no trabalho familiar e voltado para necessidades internas. Quanto conhecimento tem aí? Primeiro está falando de fatores naturais, ó. Clima temperado. Temperado é que tem 4 estações bem definidas. Se nós estamos aqui no outono, no hemisfério norte, que é onde está os Estados Unidos, agora está na primavera. E aí, depois da primavera, vem quem? O verão. O verão vai ter muito calor. Depois da primavera vem o inverno, portanto, o inverno ele é muito rigoroso. Aqui nós não estamos falando de fatores naturais, mas eu tenho que dizer isso para vocês. Portanto, era muito parecido com o inverno europeu. Isso significa dizer o quê? Que praticamente a cultura que ia produzir lá nessa região, no norte dos Estados Unidos, era semelhante à cultura que tinha na Europa. Portanto, era um produto que não ia vender na Europa, que estava concorrendo com a Europa. Já no sul dos Estados Unidos, aí você está aí, meu filho, pega o mapinha dos Estados Unidos, faz um desenhozinho do mapinha dos Estados Unidos aí, é fácil. Norte é a sua frente, é em cima, o sul é a parte de baixo, olha para baixo. Leste, sua direita, Oceano Atlântico. Oeste, Oceano Pacífico. Portanto, os Estados Unidos é banhado pelo Oceano Atlântico ao leste, se chama Bacia Atlântica, e o oeste, Oceano Pacífico, Bacia do Pacífico. Ao sul, você vai encontrar como divisor o México, tão falado por causa da fronteira mexicana com os Estados Unidos, só estão querendo passar. E ao norte você tem o Canadá. Portanto, esse é o Estado-nação. Mas, professor Arimateia, a colonização já foi assim de cara? Não. Você viu muito bem a história, que nos Estados Unidos, esse norte que transformou-se numa agricultura familiar, policultura. E o que é policultura? A plantação de vários tipos de culturas agrícolas ao mesmo tempo. Conversa com seu amigo aí, conversa com seu professor. Qual é o tipo de agricultura que você desenvolve aí onde você está? É uma monocultura? Se for a plantação de soja, ou só milho, aí é monocultura. Ou você planta vários tipos de cultura. Aí é diferente, ok? Portanto, observa bem o que é policultura, o que é monocultura. Portanto, naquele momento não tinha a monocultura que tem hoje no norte dos Estados Unidos. Era policultura. Agora, no sul dos Estados Unidos, nós vamos ver isso na sequência, você vai ter uma monocultura, que é o que nós chamamos aqui, no caso do Brasil, foi a plantação da cana-de-açúcar, uma plantation de cana-de-açúcar no Brasil. Lá nos Estados Unidos, foi uma plantation de algodão. Isso já quando? Observe que no início da nossa aula falamos do século XVII. Século XVIII estava começando a indústria dos Estados Unidos, a indústria da Inglaterra. E começou pela indústria têxtil, portanto precisava de algodão. Como a região aonde está hoje, Miami, o sul,
o sudeste dos Estados Unidos é quente. Não é o calor de Rondônia, tá? É um calor mais ou menos lá do estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. É uma área subtropical, está próximo do Trópico de Câncer. Portanto, plantavam algodão. E aí a monocultura, onde tinha muito trabalho escravo. Já no norte não tinha tanto trabalho escravo. Daí você vai ter que, observa o que nós temos no texto agora, ó. Veio uma formação de uma economia baseada no mercado interno, do qual posteriormente teve também o desenvolvimento industrial, tá? No sul, ó, o clima tropical favoreceu o estabelecimento das colônias de exploração, com a formação de grandes latifúndios agroexportadores. Portanto, você conhece isso no Brasil. O que são latifúndios? São grandes propriedades. Agroexportadores, porque estava voltado para o mercado externo. Baseado em quê? Na utilização de mão de obra escrava. Semelhante àquela que nós tivemos aqui no Brasil, ok? Ou na América Latina, mas no Brasil não teve mais escravos. Mas, professor, lá tinha outros habitantes? Tinha. Tinha sim, povos locais. É só você lembrar aquele filme que tu assistiu, de Guerra dos Estadunidenses, que nós vamos ter chamando sempre aqui de americanos, matando o índio. Tá? Mataram mesmo, tá? Mataram muito, tá? E aí, isso foi o quê? A expansão para o oeste. Vem comigo aqui. Ok? Você tem aqui o que eu estava falando agora há pouco. Isso aqui é a região sudeste. Porque isso que você está vendo aqui, deixa eu pegar aqui um mapinha para mostrar aqui para vocês, tá? Veja bem aqui, ó. Isso aqui, ó, é o que eu chamo de leste. Isso aqui é o leste dos Estados Unidos. Para cá, é que você vai ter o norte. Ai, que norte bonito danado ficou esse. Isso aqui é a região dos Grandes Lagos. Região dos Grandes Lagos. Aqui tem um rio, tá? Passando por aqui. Ok? Para aqui você vai ter o sul. Para cá vai estar o oeste, portanto. Essa região aqui, ó, o que é que nós temos? Ó, colônias de britânica de povoamento. Portanto, colônia britânica de povoamento. Ó, povoamento. Foram para aqui para morar. Certo? Para desenvolver uma agricultura. Portanto, essa parte aqui vão desenvolver a agricultura voltada para a produção interna. Aqui, ó, o que você tem? Ó, colônia de britânica de exploração. Ó. Observe a cor, ó, certo? Ó, Nova York, ó, certo? Observe a outra cor aqui, ó. Portanto, aqui exploração, plantação de algodão. E aqui ele está dizendo outros territórios britânicos. Portanto, os Estados Unidos começou por aqui, pequenininho. Aí vamos ver, voltar um pouquinho para você lembrar a aula de história. Antes da independência, você tem o quê? Uma guerra. Vou voltar aqui no mapinha novamente. Você vai ter uma guerra aqui, que essa parte aqui vai brigar com essa, e essa com essa. É a chamada Guerra de Secessão. Está lembrado dessa aula de história? Essa guerra que teve aqui? A partir dessa guerra aqui, é que começa a crescer essa potência dos Estados Unidos. Aí ele expande, ó, para o oeste. E aí vem a industrialização dos Estados Unidos depois disso aqui. Todo um processo, tá? Você tem que nos Estados Unidos até hoje, até o momento atual, ainda tem uma grande discriminação contra os negros. Por exemplo, hoje são 26 de maio. Ontem, dia 25 de maio, fez um ano de uma morte de um negro, aquele que o policial pisou no pescoço dele, que matou, que gerou uma grande comoção nacional, tá? Tudo luta de quê? A luta ainda por direitos iguais. Nós estudamos isso em aulas passadas, aonde falava desse fato aí, ó, relacionado com os negros nessa região. Tudo bem? Vamos lá. Nós não podemos, por isso que eu falei que nós temos uma aula para falar dos Estados Unidos e é muito pouco, que é muito grande o conteúdo, tá?
A independência dos Estados Unidos e a conquista do Oeste, ó. A partir da segunda metade do século XVIII, a Inglaterra adotou uma postura mais rígida em relação à sua mais importante colônia americana, ampliou sobre ela a fiscalização e o controle político, aumentou a cobrança de impostos e passou a controlar as atividades econômicas. Consequência disso, ó, divergência entre colonos e coroa britânica, Guerra da Independência, 1775 a 1783. Lembra da aula de História? Dá uma olhada nisso aí, isso é muito importante. E olha essa torre que tem aí, o que significa isso? Não é? A Torre da Liberdade, ok? Portanto, eles estão querendo liberdade. Ó, em 4 de julho de 1776, proclamação da independência dos Estados Unidos. Mas, professor, teve uma guerra para se tornar independente? Sim, é diferente do Brasil. O Brasil foi negociação de pai com filho. Aí, opa, independência ou morte, mas quem é que estava ficando aqui? O filho, tá? Outra aula de história aí, portanto, fica ligado aí nas aulas de história. Nós estamos falando de humanas, ok? Vamos mais um pouquinho para ver o que aconteceu por a frente? Que bom que você já viu, ó. Nós falamos disso agora há pouco. Guerra de Secessão, ó. Estados da Confederada do Sul com a União Federativa Norte. Ok? Início do conflito, quando os Estados do Sul separaram da União e formaram os Estados Confederativos da América. Quais foram o motivo da guerra, professor Arimateia? Está aí, meu filho, bem claro, ó. Divergência em relação à abolição da escravatura e questionamento sobre a extensão de novos territórios ocupados no Oeste. Ok? Portanto, eu falei ainda agora há pouco, marcha para o Oeste. Fica ligado, meu garoto. Vamos na sequência. Olha aí, ó. Tá? Fica bem atento. Puxa, professor, tem para saber o nome do general? Não. Isso é apenas você saber quem eram os caras que estavam na frente. Mas fica ligado. O que era o Norte? Colônia de povoamento. O que era o Sul? Colônia de exploração. Qual era o objetivo do Norte? Acumular capital. Qual era o objetivo do Sul? Exportação de produtos agrícolas. Lá, o Norte, ó, o trabalho livre assalariado. O Sul, exportação de produto com trabalho escravo. Esse Norte desenvolveu e foi para a indústria, tá? Portanto, quando nós falamos de trabalho escravo, o escravo compra alguma coisa? Claro que não. E quando eu falo de indústria? O cara compra. Eu preciso de mercado consumidor. Portanto, quando você faz uma analogia da escravidão, a escravidão chegou ao final não porque eles lutaram muito, tá? Os negros lutaram muito. Não, é porque o capitalismo interessou que eles fossem livres para comprar. No capitalismo eu tenho de ganhar. Tá? Eu e nossa equipe, nós gostamos do que fazemos, educação, mas nós temos de ter remuneração salarial para alimentar o capitalismo. O mesmo ocorreu na indústria. Tinha de ter salários para aumentar o consumo. Portanto, isso gerou uma discórdia. E essa discórdia gerou o que é chamado Guerra de Secessão. Ok? Vamos em frente. Olha só, me perguntaram isso agora aqui, tá? Vi aqui pelo chat, tá? Mas a Arimateia, cada um defendia. Veja lá o que nós temos na telinha, ó. O Norte defendia que os novos territórios deveriam ser constituídos com a proibição de escravidão. Já o Sul dizia que tinha de ter escravidão. Agora, observa bem o que é que nós temos aí, ó. Norte, Estado da União, Estado da Confederação. Norte, Partido Republicano, Protecionismo, Abolicionismo. O Estado da Confederação,
Partido Democrata, livre cambismo, o cambismo é moeda, tá? Abolicionismo, escravismo. Ou seja, os Estados Unidos têm uma disputa entre dois partidos políticos desde essa época, republicanos e democratas. Quer ler mais um pouquinho sobre esses dois partidos? Vai lá, pesquisa. Interessante que você está vendo aí que os republicanos defendiam o fim da escravidão. E quem elegeu um presidente negro, tá? Foi os democratas, que é o... Como é que é o nome daquele negrinho lá que é bem animadinho lá dos Estados Unidos? Eu tô lembrado, tô ligado, é um cara magrinho, Barack Obama. A genética dele vem lá da África, tá, gente? Ok? Portanto, fica ligado nisso aí. Isso é muito importante você entender contextualização para você não ser um analfabeto político mundial, tá? Mas vamos em frente, porque falar desse país é muita coisa, tá? Próximo. Abolição da escravatura, decretada em 1º de janeiro de 1863, com a Lei de Emancipação dos Escravos, e foi reformada com a promulgação da 13ª Emenda Constitucional em 1865, após o fim da guerra, tá? Falou em Constituição, certo? É muito importante você observar a Constituição dos Estados Unidos, que é diferente da nossa. A nossa aqui no Brasil teve um monte de Constituição, você viu essa história, não foi? A última, eu já estava lá votando, tá? 1988. Os deputados eram chamados de constituintes, porque eles iam mudar a Constituição. Tá? Lá dos Estados Unidos, a Constituição não, olha, ela é muito antiga, tá? Agora, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, se você fosse presidente do Brasil, ou governador do estado de Rondônia, ou prefeito do seu município, você vai fazer o juramento sobre a Constituição. Porque em alguns estados islâmicos, como por exemplo o Irã, o juramento é feito sobre o livro o Alcorão. Certo? Portanto, Brasil e Estados Unidos são estados laicos, aonde você vai seguir a Constituição. Tá? Vamos em frente. Conquista do Oeste, ó. Lei da propriedade rural, atração de imigrantes, portanto, ele incentivou os imigrantes. Por sinal, é o país do mundo que tem o maior número de imigrantes, é os Estados Unidos. Tá? Vamos ao outro ponto. Eclosão de inúmeros e sangrentos confrontos entre colonos e indígenas nativos. Tá ligado que eu já falei disso já? Expansão das fronteiras por compra e conquistas. Portanto, quando eles não compravam na grana, eles compravam na bala. Tá? Isso foi chamado Marcha para o Oeste. É assim que nasce uma potência. Tá? Agora, você tem um texto aí falando de industrialização, certo? Portanto, vocês são bem crescidinhos e aprenderam a ler, né? Olha o que tem aí, ok? Vamos para o próximo. Tem que pegar por aqui um pouquinho, né? Quais são os fatores que favoreceram a industrialização? Trabalho assalariado, mercado consumidor, o empreendedorismo que tem no norte, as condições naturais que favoreceram, ferro, carvão mineral, petróleo e, claro, desenvolvimento de transporte hidroviário. Agora chegou a vez, tá? Vamos para o mapa, tá? Vamos para o mapa. Era isso que eu estava esperando. Vamos para o mapa, ok? Agora a aula ficou top agora, tá? Professor Arimateia, legal esse mapa, sim. Olha aí. E lembra que agora há pouco eu falei do Canadá, tá aqui, ó, o bichinho aqui, ó. Eu falei do México, aqui, ó. Lembra o seguinte, quando você pega um mapa, você aprenda a ler o que tem aqui, ó, legenda, ok? Portanto, você vai saber onde tem petróleo. Olha aqui, ó, onde começou a industrialização, aqui tem petróleo. Um detalhe muito importante, tá, gente? Petróleo e carvão mineral, esses dois são combustíveis fósseis, tá? Combustíveis fósseis.
significa dizer que os dois são encontrados em bacias sedimentares. Com uma diferença: o carvão mineral é da era paleozoica, quando você estudou era geológica, tá? Isso aqui já teve presente no Enem, era paleozoica. Enquanto o petróleo é da era mesozoica. E olha como tem petróleo aqui, ó. Isso aqui é na fronteira com o México, ó. E aqui o Oceano Atlântico. Olha aqui, tem petróleo aqui também, ó. Já esses minérios aqui, ó, ferro, cobre, bauxita, chumbo e zinco, urânio, ouro, prata, todos são minerais metálicos, que são desde a era pré-cambriana. São muito antigos, tá? Olha aqui, aonde você está aqui, ó, bem claro, ó, norte, sul, leste, oeste. A entrada entre o norte e o leste é chamado de nordeste. Portanto, ó, essa região aqui de indústria tradicional é o leste, norte e o nordeste, ó, mas sempre vai aparecer para vocês a palavra leste ou nordeste, ok? Dentro disso aí, eu tenho de observar que aonde começou a industrialização? No nordeste. Era nessa região que a agricultura era policultura. Essa região aqui, ó, sul, leste, portanto aqui é o sudeste. Era nessa região que eu ia ter muito trabalho escravo. Agricultura para exportação. Puxa, professor Arimateia, mas que top, eu nunca me liguei nisso. Ainda tem mais um detalhe, aqui aparece um mapinha aqui, ó, lá aparecendo o Alasca, ó. Se você fala em tamanho de território, os Estados Unidos é menor do que o Brasil quando tira o Alasca. E um detalhe, esse Alasca foi comprado da União Soviética, tá? Na época, Rússia. Se a Rússia adivinhasse que depois, na Guerra Fria, ia ter um confronto com a URSS, jamais tinha vendido isso, tá? Mas deixa passar, tá? Tem o se. Aqui tem outro ponto, olha aqui, ó. 1 centímetro, tem um tracinho que significa que 1 centímetro neste mapa é igual a 280 quilômetros. Qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta, portanto, se você quer saber a distância entre um ponto e outro, faz uma reta e calcula. Detalhe, aqui tem, ó, Montes Apalaches. Isso significa dizer que esses Montes Apalaches é a região velha. Por quê? Porque foi desgastado, professor Arimateia. Sim, é da era pré-cambriana, parte leste, ó. Era pré-cambriana. Porra, você está falando palavra difícil hoje? Tá? Essa palavra é difícil, hein? Professor Arimateia, Montes Apalaches. Aqui, montanhas rochosas. Montanhas rochosas. Essas montanhas rochosas aqui é um dobramento moderno. Portanto, aqui, ó, é um escudo cristalino. Escreve aí no seu caderninho aí a palavra escudo cristalino ou crátons. E procura ver o que significa isso. Isso aqui é da era pré-cambriana. Essa montanha rochosa é um dobramento moderno, ó. Dobramento moderno. Ele é da era cenozoica, são jovens. Esse aqui, o escudo cristalino, comparando com a metáfora humana, é o professor Arimateia. Esse aqui é vocês, bem jovens. As planícies aqui é a minha amiga Adelina, tá? Porque vai tá no meio, idade, ó, tá? Tranquilo, tá? Portanto, aqui no meio nós temos o que é chamado de bacias sedimentares. Bacias sedimentares. É o caso da nossa Amazônia, nós estamos numa grande bacia, ó. Portanto, a formação geológica é formada em 3 pontos. Escudo cristalinos da era pré-cambriana. Depois que o escudo foi derretendo, foi liberando sedimentos, veio para cá, ó. Formou as bacias sedimentares. Aqui, uma placa encostou na outra. Aqui treme para muito mesmo, tá? Muito, uma tremedeira danada. Já tem uma tremedeira nas pernas. Ai, é desse lado, certo? Porque aqui tem encontro de placas tectônicas. Aí houve um dobramento aqui, ó. Subiu bastante. Montanhas rochosas. Tudo bem?
E aí, aqui, ó, começou a industrialização, porque tinha o quê? Minerais metálicos, isso aqui são chamados de minerais metálicos, ferro, cobre, bauxita. Desde a primeira Revolução Industrial, esses aqui são chamados de minerais energéticos, ok? Fazendo uma metáfora também com o ser humano, o carvão mineral é o contrário do ser humano. O ser humano, quanto mais velho, menor é a quantidade de energia. Portanto, quer dizer, professor Arimateia, que a sua energia está diminuindo? Não, tá, mas ela está usada já, tá? Bastante usada. Enquanto que o jovem tem muita energia, o carvão mineral é o contrário. O carvão mineral é quanto mais velho, mais energia. Quanto mais jovem, mais poluição, tá? Portanto, os jovens também gostam muito de zoada, né? Aqui é uma poluição sonora, tá? Ok? Ficou ligado aí? Espero que esse mapa tenha ajudado muito a você, ó. Oceano Atlântico é leste, Oceano Pacífico é oeste, entre o norte e o oeste eu tenho norte e oeste, ó, noroeste, ok? Noroeste. E entre o sul e o oeste eu tenho sudoeste, tudo bem? Aqui, na parte sul, você tem uma fronteira com o México, que é justamente aqui onde você tem o muro, tá impedindo passar, mas esse muro não pega toda a área. E aqui, professor Arimateia, por que não tem um muro aqui? Não, meu filho, porque aqui tem ricos, tá? A qualidade de vida do Canadá é melhor do que os Estados Unidos, porque o cara não está nem preocupado em vir para cá. Mas, professor Arimateia, outro detalhe chamou a atenção. Aqui tem uma linha reta, e realmente isso é chamado de linha geodésia. Enquanto aqui, com o México, levou em consideração fatores naturais, ok? Portanto, eu só digo a vocês o seguinte, vem comigo agora aqui. Neste mapinha aí, eu tranquilamente daria 2 aulas de 40 minutos para vocês, sem estresse, tá? É muito importante você saber fazer a leitura do mapa e analisar isso com fatores socioeconômicos, ok? Portanto, é do Oceano Atlântico que começa a colonização, a expansão vai para o oeste, depois ele vai expandir para o México. Quando, professor? No final do século XIX, quando a Europa dominou o mundo e dividiu a África de acordo com o seu interesse, era o chamado imperialismo europeu. Aí os Estados Unidos disseram, opa, aqui embaixo não. Aqui embaixo, quem vai mandar aqui embaixo sou eu, tá? Estados Unidos. Portanto, isso por causa de quê? De um crescimento econômico que foi favorecido principalmente com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, enquanto destruiu a Europa, favoreceu o grande desenvolvimento dos Estados Unidos. Trazendo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo bipolar. O mundo dividido em 2 blocos. Por quê? Porque os Estados Unidos não houve guerra dentro dele, ele saiu favorecido, e nesse favorecimento, eu já falei isso para vocês, meus queridos jovens do 3º ano, tá? Ele, em 1944, estou dizendo ele quem? Os Estados Unidos, em 1944, fez a conferência de Bretton Woods, aonde os Estados Unidos passou a dominar com a sua moeda, que até o momento era a troca, era em libra esterlina, em ouro. Ele disse, agora não, a partir de agora o comércio mundial vai ser em dólar, dólar americano. Criação do Banco Mundial e a criação de quem? Do Fundo Monetário Internacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um mundo bipolar. Esse mundo bipolar é dividido em 2 blocos, capitalismo versus socialismo. Veja só o que nós temos aí, ó. Na segunda metade do século XIX, a descoberta de petróleo nas proximidades dos grandes lagos, no Texas e no Golfo México, impulsionou ainda mais o crescimento da indústria. Era outro ponto, se eu fosse falar de petróleo aqui, é outra aula só sobre isso aí. Por quê? Os Estados Unidos foi o primeiro país a descobrir o petróleo, não foi no Oriente Médio, tá? Só lembrando a vocês que 60% do petróleo mundial está no Oriente Médio, mas os Estados Unidos
descobriu o petróleo e aí vai inventar o motor a explosão, que até o momento o motor era a vapor, com carvão mineral. Agora, no final do século XIX, nós temos aí a indústria automobilística. Vamos novamente no mapa? Outro mapa muito importante, que você ficaria aqui várias aulas só falando isso aqui, ó. Mas desde já, ó, vem comigo aqui, ó. Olha bem para cá, ó. Ó o Nordeste aqui onde está. O que é que está escrito aqui, ó? Manufacturing Belt, a área de industrialização tradicional, certo? Ó, região industrial antiga, que essa região hoje é chamada também região do ferrugem, tá? Veja aqui, limite entre Sunbelt, ó, e Sunbelt, ó, ok? Que é essa região aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, ó, você vem para cá, ó, indústria aeronáutica, indústria aeroespacial da NASA aqui, ó. Opa, onde está aqui a NASA? Tá? Olha a palavra aqui, Tecnopolo, são centros de tecnologia, pesquisa, tá? São centros de pesquisa. Portanto, esse lado aqui é de indústria de alta tecnologia, o chamado Sunbelt, tá? Isso veio depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passando a ser potência. Essa região do Manufacturing Belt, as indústrias tradicionais, como é a indústria de siderúrgica, observe aqui quando está siderúrgica, tem aqui, ó, petroquímica, automobilística, indústria têxtil. Por sinal, teve um filme agora em 2021 que ganhou o prêmio justamente falando de uma cidade daqui, ó, que era baseada na indústria siderúrgica, e essa indústria saiu para outras regiões e a cidade praticamente acabou, tá? Ganhou prêmio, tá? Ganhou prêmios agora, tá? Aquele prêmio lá do cinema, tá ligado no prêmio dos Estados Unidos? Vai lá pesquisar, tá? Não vou dar o prato feito, não. Vai lá e pesquisa qual é o filme. Vai observar isso aí, tá? Você que é bom do Google, vai lá e procura aí, tá? Olha aqui, ó. Outros tipos de indústria que você tem aqui, ó. Ó, petroquímica, ok? Meu querido, olha só, esse mapa é novinho, ó. Olha a idade dele, ó, 2005. Portanto, é um mapa que mostra os Estados Unidos hoje na indústria. Se fosse na agricultura, seria diferente, ok? Portanto, aí nós estamos falando de quem? De uma potência que depois da Segunda Guerra Mundial, veja lá o textozinho lá, ó. Olha aí, ó, a partir da segunda metade do século XX, os Estados Unidos se consolidaram como maior potência econômica do globo, condição sustentada por uma nova fase de desenvolvimento caracterizado pela expansão de suas multinacionais, que também nós já estudamos que são multinacionais. E isso começou quando? Depois da Segunda Guerra Mundial, a expansão do capitalismo dos Estados Unidos, que, com o fim da Guerra Fria, para alguns, o mundo passou a ser chamado de unimultipolar, ou seja, uma grande potência militar dominando o mundo. Mas lembrar que hoje nós temos um mundo muito mais multipolar do que na época do bipolar. Por quê? Entrou um novo no meio. Se for do ponto de vista econômico, Estados Unidos, China e União Europeia. Lembrar que a União Europeia são 27 estados. Se for do ponto de vista militar, nós temos Estados Unidos, a Rússia e China, tá? E aí nós temos mais um gráfico mostrando como é o PIB dos Estados Unidos de 1948 a 2016. Claro que nós estamos com o tempo no limite, tá? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Agradeço principalmente ao grande criador do universo, tá? Ao grande arquiteto, por estarmos juntos. Muito obrigado e até o próximo encontro.